Obrigado pela presença de todos. Será um prazer aí compartilhar conhecimento, né? Conhecimento é muito importante, principalmente nessa área do marketing digital que evolui tanto, né? Bom, eu vou falar sobre semântica, né? Semântica no SEO. Eu vou focar bastante no conteúdo, mas também vou falar um pouquinho do HTML. Bom, me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, eu sou jornalista por formação. Desde 2010 eu trabalho como analista de SEO, tenho todas as certificações Google, diversas plataformas, né, eu atendi clientes de diversas plataformas de e-commerce, como Magento, Vtex, sites feitos em WordPress, entre outras plataformas. Já atuei em jornal impresso e assessoria de imprensa, né, e então, desde 2010 aí eu trabalho nessa área do marketing digital, lá na agência K2 Comunicação, tá? Situada na cidade de Londrina, no Paraná. Essas são as minhas redes sociais, eu sempre compartilho conteúdo relacionado a marketing digital, SEO, e o meu blog, né, paulosebim.com.br, também sempre gosto muito de compartilhar conhecimento por meio das postagens, ok? Bom, antes de começar a apresentar o conteúdo, vou fazer duas ofertas. O primeiro é uma análise gratuita de SEO, para quem tem um e-commerce, né? Para quem está buscando conhecimento para melhorar o ranqueamento do seu e-commerce, site institucional, prestação de serviços. Eu costumo compartilhar muito conhecimento usando também análise gratuita. E a outra oferta é sobre marcações de dados. Marcações de dados é uma coisa que eu vou falar ao longo dessa apresentação, tá? Principalmente mais na reta final, que é uma coisa que influencia bastante na semântica, ok? Então eu vou oferecer um e-book, e nesse e-book vai ter diversos modelos de marcações para que os desenvolvedores dos sites, né, de quem é e-commerce, enfim, possa implementar facilmente, ok? Mas sobre marcações de dados, mais à frente vocês vão entender melhor, tá? Bom, vamos lá, vamos para o que interessa. Desde 2013, com uma atualização do Google chamada Hummingbird, talvez a maioria aí já deve ter ouvido falar, é uma atualização ao qual o Google ele tenta entender a sua real intenção de busca, né? Então, por exemplo, onde morar em Florianópolis é o mesmo ou muito similar a quem procura onde viver em Florianópolis. Então, usando uma palavra-chave exata, né, onde morar em Florianópolis, nós podemos ver que os resultados de pesquisa para outra palavra, onde viver em Florianópolis, é muito semelhante. Por que isso acontece? Porque o Google sabe que morar, viver, onde viver, onde comer, por exemplo, onde comer em São Paulo ou restaurante em São Paulo é quase a mesma coisa. Então o Google ele tenta entender a sua real intenção de busca e entregar o resultado de pesquisa baseado na sua intenção e não mais tanto na palavra-chave exata, ok? Então, para a gente deixar bem claro, quando eu falar intenção de busca, é mais ou menos esse conceito, é essa ideia. Bom, o que acontece? Como que o Google ele consegue fazer essa interpretação? Como ele consegue entender a sua intenção de busca? Há diversos fatores, tá? Mas eu vou pontuar apenas os principais. Uma das coisas que a gente tem, assim, certeza, testando, tá? Inclusive, ao longo da apresentação, tem algumas coisas que são conteúdos que muitos outros analistas de SEO também discutem. Mas tem coisas também que eu realizo testes, tá? À parte. Porque SEO é isso, né? Você tem que ir testando. O Google ele não revela absolutamente tudo do seu algoritmo. Então a gente vai meio que estudando e eu também vou fazendo uns testes à parte, além do conhecimento que a gente vai adquirindo. Então, uma coisa que o Google ele utiliza é, vamos supor que exista indexado 2.000 páginas que falam exatamente onde viver em Florianópolis. Ou seja, 2.000 páginas indexadas têm a frase exata onde viver em Florianópolis. Essas 2.000 páginas, vamos chutar baixo, vamos supor aí que 20% ou 30% delas também tem no meio do conteúdo onde morar em Florianópolis. Ou seja, se por uma grande quantidade de páginas, ao qual ele encontra, na mistura de palavras que ele vai indexando, ele encontra onde viver em Florianópolis, ele também encontra onde morar em Florianópolis, ou morar em Florianópolis, ele vai fazer essa associação, ele vai entender que a relação é tão íntima
que ele vai entender como sendo uma coisa só. Ou seja, a intenção de quem procura onde viver em Florianópolis, literalmente vai ser também onde morar em Florianópolis, por exemplo, ok? Bom, essas palavrinhas aí que aparecem, né? Morar em Florianópolis, custo de vida. Morar em Florianópolis vale a pena, né? Então, é assim, na palavra que eu digitei, onde viver em Florianópolis, o Google, ele entendeu esses outros termos também como relevantes e muito, muito íntimo, muito próximo, muito igual, muito semelhante a onde viver em Florianópolis. E isso acontece por meio das intenções de busca, ou seja, o Google ele também encontrou nesses conteúdos, nesses milhares de conteúdos que ele entendeu ser relevante com onde viver em Florianópolis, esses outros termos também são encontrados no texto, ok? Espero que tenha ficado claro. Depois, qualquer dúvida, a gente vai sanando no final da apresentação. Bom, como eu disse, né, Google Hummingbird, ele foca muito mais na intenção do usuário e ele deixa um pouco de lado a palavra-chave exata. Então, o algoritmo ele tenta trabalhar com isso. Bom, como que isso surgiu, né? Logicamente que foi com o avanço dos dispositivos móveis, as buscas faladas, né? Hoje, em um dos artigos que eu li no blog oficial da Google, é que as buscas faladas são mais realizadas do que aquela escrita. Então, a pessoa está num smartphone e ela procura, isso já aconteceu até comigo, tá? Eu já procurei assim também, restaurantes perto de mim, ou seja, é como o usuário estivesse falando com o buscador ou falando com o smartphone, não é mesmo? Mas como que o Google vai saber que restaurantes perto de mim refere-se à cidade onde eu estou, né? Eu estou na cidade de Londrina, então eu estou lá no centro de Londrina e não sei onde comer. Vou procurar um restaurante e falo, restaurantes perto de mim. Ele vai me entregar restaurantes, realmente sites, né? Endereços do Google Meu Negócio, enfim, links que me levam a encontrar os estabelecimentos que eu procuro. Então, como que ele vai saber? Ele vai saber pelo seu IP, né, pela conta do seu Android, então ele sabe todo o seu perfil. Né? Então, quando eu falo restaurantes perto de mim no Android, é o equivalente a eu dizer restaurantes em Londrina ou restaurantes no centro de Londrina. Então, o Google ele sabe a minha intenção de busca por diversos fatores. E nesse caso, quando é smartphone, então, diretamente pelo seu endereço de IP. É um exemplo. Bom, eu tenho uma definição muito boa para isso. A otimização semântica ela visa atender uma busca que gera resultados relevantes, mesmo quando os itens do resultado apresentado não contenham exatamente o termo de pesquisa. Então, o resultado que considera o valor do conteúdo semântico, temos termos que tenham a relação semântica, ou seja, é mais ou menos os exemplos que eu passei, ok? Então, deixando claro, isso daqui não tem como a gente escapar, tá? O que é semântica na língua portuguesa? Tá? Não vou dar uma aula de português, fiquem tranquilos. Mas é que, ao longo do nosso conteúdo de hoje, entender um pouquinho, né, ou relembrar o que é a semântica na língua portuguesa vai facilitar, ok? Os próximos slides. Bom, então vamos lá. Pincelando, a semântica é o resultado das significações das palavras, frases e orações. Vamos lá. Vamos falar de sinônimos. Então, por exemplo, a garota renunciou à proposta de trabalho. A menina rejeitou a proposta de trabalho e a moça negou a proposta de trabalho. Reparem que a garota renunciou é praticamente a mesma coisa que a menina rejeitou. Garota e menina são jovens, renunciou, rejeitou, quer dizer, né, não aceitou. E a moça, né, a moça também, eu posso chamar garota, menina, mulher, moça, garotinha, tal, negou a proposta de trabalho, ou seja, ela não aceitou. Vocês podem ver que essas três frases correspondem a um mesmo objetivo. Mas também nós temos o antônimo, ou seja, o contrário. Exemplo, a garota aceitou o projeto proposto. A senhora negou o projeto proposto. Então, a garota, a jovem, né, aquela mulher jovem, ela aceitou, ok. E a senhora, ou seja, uma pessoa idosa, né, ela negou, ou seja, o contrário de aceitou. Ok? E nós temos a polissemia, né? Que é o seguinte, a conotação das palavras, né? Então, por exemplo, a proposta de anistia, a caixa 2 caiu do cavalo, né? Como assim, uma proposta cair do cavalo, né? No sentido de dizer que não passou, que deu errado, que foi reprovado, enfim, né?
Ou então a mesma coisa dizer, o meu filho bate o maior bolão versus ainda vou ganhar no bolão. O bolão aí tem significados diferentes. No primeiro caso, o bolão é no sentido que ele joga muito bem o futebol, né? Ele é um craque. E no outro não. No outro refere-se à loteria, aos jogos, né, de loterias, ou seja, onde tem associados. Bom, pincelado isso daí, né, no que é a semântica, isso vai, relembrando isso vai nos ajudar a entender o conteúdo relacionado à semântica, tá, no conteúdo, nessas apresentações. Vamos lá. Bom, primeira coisa, né, todo projeto de SEO a gente tem que descobrir as palavras-chave que são úteis, né, para o conteúdo que você vai produzir, né, que são elas que vão atrair o usuário correto, o usuário qualificado para o seu negócio, para o seu site, para o seu blog. Bom, as ferramentas que eu mais uso são o planejador de palavras-chave do AdWords, ok? Análise de palavras-chave na SEMrush, então você entra na SEMrush, digita um termo de pesquisa, ele vai te dar ali vários dados. Eu confronto esses dados com o Google Trends, ok? E eu também utilizo outras duas ferramentas que elas são auxiliares para mim, que é o Keyword Tool e o Ubersuggest. Mas, nesse caso, essas ferramentas, elas te dão uma grande quantidade de variação, ok? Então, por exemplo, adesivos de parede, aí ele começa a dar sugestões. Adesivos decorativos, adesivos para decoração, adesivos para colar e assim por diante. Muitas vezes, essas ferramentas elas geram essa lista de palavras-chave, mas essas palavras-chave não necessariamente têm índice de busca. Então, por isso que eu jogo na SEMrush, por isso que eu jogo no planejador do AdWords e também jogo no Google Trends, ok? Só ficar um pouquinho esperto com essas outras ferramentas, essas duas últimas que eu falei, porque às vezes você pensa que está produzindo conteúdo com uma palavra-chave boa e não é bem assim, tá? Bom, então, relembrando, né, que eu disse, eu vou dar um exemplo da palavra-chave consultoria de SEO, ao qual é um termo de pesquisa que eu consegui um resultado muito recente, tá? Há uns 30 dias ali que eu consegui, por conta exatamente do que eu vou compartilhar a partir de agora, ok? Bom, descobri que consultoria de SEO tem busca. Não muita, mas tem. Mas é o público que eu quero atingir, ok? Eu trabalho com isso. Então, eu identifiquei que tem ali um certo período bom de procura por esse tipo de prestação de serviço. Jogando no planejador do AdWords, eu presto muita atenção na opção lance sugerido. Tá? Apesar dele não ser exato para quem trabalha com campanhas de AdWords, né, o valor que ele coloca ali, ele já me dá um indicativo de concorrência. Então, eu sei que para quem vai anunciar no Google com essa palavra-chave, vai pagar muito caro o clique. Se vai pagar muito caro o clique, é porque os concorrentes estão ali investindo pesado. Se eles estão investindo pesado, não é à toa. É porque eles conseguem algum tipo de resultado. Então, essa palavra-chave, eu ter bem posicionado nos resultados do Google, é fundamental para mim, né? Bom, e aí eu uso a SEMrush. Agora é que vem o pulo do gato. Consultoria de SEO. Perfeito? Também a ferramenta está me mostrando que tem um índice bom, inclusive os gráficos são muito favoráveis, os últimos gráficos, né? Eu presto muita atenção nas palavras relacionadas, ali embaixo, onde eu indiquei com a setinha. Segundo a ferramenta da SEMrush, quem procura por consultoria de SEO também está procurando consultor SEO, também está procurando serviços de SEO. Muito bem, então eu já guardei isso numa planilha, ok? Ok. Bom, a palavra consultoria de SEO, né, aparece lá o meu blog, lá na penúltima posição, estou trabalhando para que ela suba, né, está oscilando também, então estou meio que mexendo nesse texto para ajustar da melhor forma possível. Eu descobri, usando a mesma teoria da ferramenta da SEMrush, descobri que consultoria de SEO, o Google certamente está encontrando muitos conteúdos com os termos consultoria, otimização de sites, consultor SEO, ou consultoria SEO preço, né? Tem gente que está procurando quanto custa, né, esse SEO. Ou seja, todos esses indicativos eu já guardei com o maior carinho numa planilha, anotei num papel, né? E aí eu vou explicar o que eu vou fazer com essas palavras. Bom, então vamos brincar.
Agora vamos brincar de produzir conteúdo, ok? Bom, consultoria de SEO é a minha palavra-alvo. Então, eu coloquei no título, né? Título de página, coloquei no título do texto, coloquei no subtítulo também. Mas, ao longo do texto, eu também citei consultoria para otimização de sites e também usei consultor SEO. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É relacionado, certo? São praticamente sinônimos. Então, relembrando, consultoria de SEO, consultoria otimização de sites, tem relação. Consultor SEO, tem relação também. Por que não trabalhar com eles? Então, eu trabalhei com todos esses termos no meu texto, tá? Só voltando rapidinho, é muito importante, tá, deixar claro que, bom, se a minha palavra-chave-alvo é consultoria de SEO, convenhamos que usar muitas vezes no texto deixa um texto ruim, certo? Então, lá nos primórdios de SEO, era muito comum encontrar um texto com 10 parágrafos e 10 citações da palavra-chave. Todos os parágrafos tinha, né? Com essa, vamos dizer assim, entre aspas, brincadeira da semântica, que eu adorei, né? Você consegue trabalhar com os sinônimos, gente. E quando você trabalha com os sinônimos no texto, o texto fica mais gostoso de ler. O texto fica melhor. E, de fato, o conteúdo fica muito melhor mesmo, né? Então, o Google só tem a ganhar com isso, porque vai começar a ofertar conteúdo de qualidade, ok? Bom, dependendo do segmento, tá, pode ser que você não consiga encontrar um sinônimo em que a SEMrush ou que o próprio Google, eles conseguem, vamos dizer, indicar para você, tá? São casos raros, mas às vezes acontece. Então, eu gostaria de compartilhar uma ferramenta chamada sinônimos.com.br. E ali você coloca uma palavra, por exemplo, se a sua palavra-chave-alvo for, vou usar aqui mesmo, né, otimização de sites, e você não consegue encontrar um sinônimo para otimização, para que você possa trabalhar, né, com sinônimos e deixar o seu conteúdo de melhor qualidade, mais gostoso de ler, você pode usar essa ferramenta, ok? Mas é muito raro você precisar dela, tá? A própria SEMrush e o próprio Google te dão os indicativos de qual termos aí de sinônimos você pode trabalhar no seu conteúdo, ok? Bom, uma outra coisa também que gostaria de compartilhar é a questão da linguagem mais natural, tá? O que é isso, linguagem mais natural? Bom, é muito comum em e-commerces, principalmente grandes e-commerces, que poucos deles se preocupam com SEO, você encontra o quê? Especificações técnicas de um produto, né? Então tá ofertando lá, sei lá, um celular Nokia com Windows Phone, né? Um celular Android, Samsung e tal. Você vê sempre lá aquelas especificações, né? Medidas, versão do sistema, aquela coisa toda. E aí, o que acontece? Vários e-commerces vão usar essas mesmas informações técnicas, porque precisam usar mesmo, né? O cliente precisa ver essas informações. Mas o que vai fazer você diferenciar, de fato, é a forma como você vai descrever isso. Você não precisa só colocar as informações técnicas, você pode criar um texto falando diretamente para o usuário. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, desse site que eu trabalhei, por sinal, com otimização. Já dissemos que as casas não têm muros, que é uma imobiliária que oferece mansões lá em Florianópolis, né? Então, preste atenção, o mar tem coloração verde, tá? Repare que eu estou fazendo de conta não, tem alguém lendo, mas estou fazendo de conta que tem alguém na minha frente, e eu sou um vendedor e estou falando diretamente com ela. Então, eu estou usando uma linguagem mais natural, eu falando olho no olho, ok? Um outro exemplo, em uma das postagens da K2 Comunicação, do blog, né, da K2, o subtítulo pergunta, mas o conteúdo pergunta, mas tem solução? Claro que tem. E assim eu vou descrevendo, né? Se você é alguém que está pensando nesse tipo de negócio, né? Se você acompanha regularmente, tal. Ou seja, eu estou realmente tentando me comunicar diretamente com o leitor. Mas por que isso faz toda a diferença? Este é um teste meu, tá? Quando os textos são escritos assim, o resultado é melhor no ranqueamento. Ok? É muito melhor.
Isso é fato. Isso é fato. Há mais de 6 meses que eu testo. E dá muito resultado. Tá? Por que isso acontece, né? Porque dificilmente o seu texto, que deveria ser engessado, dificilmente vai, na verdade, ele vai se diferenciar muito. Porque quando você está falando com a pessoa, quando você está escrevendo, imaginando diretamente com o leitor, com quem está lendo, cada um é cada um. Então o texto vai sair realmente como exclusivo. Você vai ofertar uma exclusividade de conteúdo de uma forma muito melhor, ok? Do que simplesmente pegar um texto e ficar fazendo trocadilhos, tá? Ó, um outro exemplo é desse e-commerce, né? Então, na descrição dessa categoria específica, a gente sempre tenta, então, fazer aquele diálogo mais coloquial, não aquela coisa muito institucional, engessada, né? Ou aquele marketing pesado. Não, vamos fazer um texto aí que a gente fala realmente com o usuário. Então, repetindo, você acaba literalmente ofertando um conteúdo exclusivo, um conteúdo muito diferente, né? E é aí que você acaba aí tendo uma vantagem em relação a outros conteúdos que competem com você. Aqui, outro exemplo, nesse caso, é uma descrição de um produto. Vocês podem ver que tem ali detalhes. Tem a parte técnica, claro que tem. Mas eu também brinco em conversar com o eventual cliente que vai clicar no comprar ali. Isso faz toda a diferença no ranqueamento, ok? Vamos continuar com a quebra de palavra-chave. Eu gosto muito disso. Eu descobri que garrafa térmica inox é bem procurada. Mas garrafa térmica 500 ml também é bem procurada. E esse é um tipo de produto que estava bem posicionado para garrafa térmica inox, né? Está bem posicionado, mas não para garrafa térmica 500 ml. Para 500 ml ele estava aparecendo na segunda página do Google. Então o que eu fiz? Bom, eu não vou pegar um outro produto que é uma garrafa térmica 500 ml e começar do zero. Se o Google está ali quase me colocando na primeira página, por que não aproveitar? Então, eu simplesmente dei uma invertida. Então, no título é garrafa térmica inox 500 ml, e ali naquela descrição eu coloquei garrafa térmica 500 ml inox. Eu só dei uma invertida. E o resultado foi muito bom. Eu não precisei ir lá caçar um produto que seja garrafa térmica 500 ml e começar a dizer, não, se o Google já está querendo me colocar ali, por que não eu utilizo, né? A questão da quebra de palavra-chave também é um fator muito legal para você ofertar um conteúdo de melhor qualidade. Lembra que eu falei anteriormente que hoje não adianta ficar citando várias vezes a palavra-chave, porque vamos para uma coisa prática, o texto fica muito ruim, né? Imagina você pegar um jornal e em todos os parágrafos ter praticamente a mesma palavra. Não dá, né? Então, a quebra de palavra-chave também deixa o texto mais gostoso. Então, por exemplo, quanto custa SEO? É a minha palavra-chave-alvo. Então, eu citei mais uma vez no meio do texto e ali eu fui produzindo o meu conteúdo, informando o usuário. E um dos subtítulos eu coloquei, mas quanto custa consultoria de SEO? Repare que a palavra-chave-alvo, quanto custa? Tem um pulo lá para frente. Tem outras palavras no meio. Eu quebrei a palavra-chave. Ou seja, eu evitei de ficar citando exatamente ela. Né? Um outro exemplo é o que é magento. Né? A palavra-chave principal é o que é magento. Certo? Eu preciso ficar no meio do texto toda hora. O que é magento? O que é magento? Não. Eu posso trabalhar, por exemplo, ali naquele caso, né? E se você ainda não sabe o que é, e lá em cima, né, eu coloquei até em negrito e magento. Ou seja, eu quebrei essa palavra-chave, evitando de eu ter que citar ela várias vezes, ok? É uma estratégia muito legal e que, pelos meus testes, em muitos casos, deu muito certo, ok? Por exemplo, eu já peguei texto para reotimização do blog, em que tinha lá, sei lá, em 12 parágrafos, em 10 tinha a palavra exata. Não, eu fui usando essa técnica de quebrar um pouco essa palavra e diminuir essa densidade de palavra-chave no texto e, eventualmente, esse conteúdo foi subindo no ranqueamento. Ou seja, coisa simples, coisa até meio boba, né, de se fazer, mas que dá resultado, ok?
Isso aqui é uma coisa muito batida, mas eu quero frisar novamente, que são os links internos relacionados, né? Muita gente fica preocupado em link building, né? Conseguir a relevância por meio de links externos. É importante, mas tem muita gente que esquece um pouco os seus links internos. Veja bem, links em menu de categoria, links no rodapé, tem um peso diferente. O link que é do conteúdo mesmo, que é aquele que se altera entre as páginas, esse geralmente tem um peso maior. Então você tem que trabalhar um pouquinho melhor nisso, né? Então, um exemplo, vamos supor que no menu do site está assim, código aberto, open source. Ok. Se o seu site tem 100 páginas, as 100 páginas vão ter o link para aquela categoria com o texto open source. Você pode indicar para o Google que, olha, aquela página de destino não significa só open source. Ela pode significar plataformas de código aberto, nesse exemplo do slide, né? Então, significa que você vai ter que sair criando links no seu texto, fica aquele texto que parecendo um Wikipédia, né? Que tem link para todo lugar. Não todo texto do Wikipédia, tem texto que é muito bom, mas alguns há um certo exagero. Não, porque daí fica até um pouco ruim a leitura e está evidente que o Google ele acaba derrubando algumas páginas assim. Mas, usando com moderação, aproveitem seu texto, criem links relacionados para jogar para outras páginas de destino que tenha relação com o tema daquele conteúdo abordado. Este aqui é um outro exemplo também, né, de um e-commerce que oferece aluguel de cadeiras. Não é porque eu estou falando de aluguel de cadeiras que eu não vou também insinuar, por exemplo, cadeiras cromadas, cadeiras para escritório, mesas também para locação. Você pode criar esses links dentro do seu texto, sempre sem depender muito apenas de menu. O negrito, né? Houve um tempo que todo mundo usava negrito, depois diziam que não, negrito não adianta usar, né? Veja bem, em alguns casos eu já tive sucesso só em colocar negrito. Principalmente aquelas páginas que você sabe que estão ali na segunda página de resultados do Google, né? Onde você faz uma reotimização, uma adequação melhor. Geralmente é muito importante você usar negrito, tá? Mais uma vez, é igual a questão dos links internos. Não exagere, não deixe o seu texto cheio de negrito também, né? Porque a tendência daí é você não ter resultado mesmo. Mas nos termos mais importantes, sim. Nesse caso, nesse exemplo de conteúdo sendo otimizado, né? Dentro das palavras relacionadas, eu descobri que quem procura processo de cloração de piscinas também procura teor do cloro. Ou existem muitos conteúdos que o Google entrega, por exemplo, sei lá, 30 mil páginas com a palavra processo de cloração de piscinas. O Google entende 30 mil páginas com essa palavra-chave. Dessas 30 mil, vamos supor que 8 mil delas têm a presença da palavra teor do cloro. Então, tem uma relação, né? Então, é importante, às vezes, você negritar. Coloca negrito, né? Entre essas palavras relacionadas, ok? Isso daqui também, pelo menos no Brasil, né, eu acredito que tenha bastante gente de Portugal nos acompanhando, mas eu não sei como que é aí em Portugal, tá, essas relações entre e-commerce e blog, mas aqui no Brasil é muito raro, infelizmente, fazer esse tipo de trabalho. Dentro da postagem do blog, ok, você produz lá um conteúdo bem informativo, sem usar do marketing para forçar, então você está ofertando um conteúdo para quem procura informação, né? Se a pessoa está procurando informação, em breve ela vai querer converter porque ela está com dúvida, ela precisa sanar um problema, ok? Nada mais justo do que você, lojista, ser a solução para esse problema, né? Mas é muito comum assim, o blog tem lá a postagem e tal, mas não tem nenhuma, sabe, indicação de produto, nada. Nesse caso, nesse exemplo aqui, você tem a postagem, mas você tem ali as ofertas. Não tem problema você ter ofertas ali. Então, você está numa página de muita informação, você está linkando para páginas de conversão, né? E o contrário também. Por que não numa página de e-commerce, numa página de produto de uma loja virtual,
Você tem lá a foto, você tem o botão comprar, você tem a descrição, né, tal, produtos relacionados. Por que não indicar também páginas de informação? Principalmente se for relacionado àquela marca ou tudo mais. A pessoa pode estar tendo alguma dúvida que não seja só preço, não seja... Ela precisa ver qual modelo é melhor. Por que não, no meio da página do e-commerce, também ter ali alguns indicativos de páginas de informação? Esse trocadilho é muito bom, porque pode te ajudar tanto a converter na prática, como também o Google, ele entra numa página de produto, ele está linkando para uma página de um blog que tem um conteúdo bom, que está bem posicionado, então ele está linkando para um conteúdo que é de alta qualidade, certo? Então tudo isso tem que ser levado em consideração para conseguir bom posicionamento, inclusive numa página de produto. Bom, uau, quanta coisa, hein? Agora vamos falar do HTML, tá? Que agora a coisa já começa a ficar um pouquinho pesada. A minha intenção não é ensinar programação, ok? Até porque nem sou programador, sou jornalista especializado em SEO. Posso dizer que eu tenho um conhecimento intermediário de desenvolvimento de site, porque essa profissão me forçou a aprender, né, tudo isso. Então, veja bem, a minha intenção não é ensinar programação, mas sim dar luz a essas questões que, pelos meus testes e que muitos outros analistas de SEO também relatam, inclusive nos Estados Unidos, né? A Moscom, por exemplo, compartilha muito conhecimento com testes. Se preocupar com essas questões que eu vou falar a partir de agora, dão resultado, ok? Bom, isso aqui é um assunto muito batido, mas vamos reafirmar novamente, que é o uso das tags head, né? Imagina, por exemplo, um TCC, trabalho de conclusão de curso, ou um artigo científico. No sumário tem lá sempre título, subtítulo, certo? Subtítulo do subtítulo, né? Então, no HTML, na construção do seu conteúdo, você pode pensar assim também. Então, você coloca como H1 o título do seu texto, H2 como um subtítulo, e assim sucessivamente, tá? Para deixar mais claro, uma postagem da SEMrush, por exemplo, ela está perfeita. Ela dividiu o texto, vamos imaginar que ela dividiu um texto como um sumário perfeito de um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Então, o título principal está em H1. Depois, o subtítulo desse texto está em H2. E aí tem mais de um subtítulo, né? Então, por isso que tem vários H2. Depois vem o H3, né? Que são subtítulos do subtítulo. E assim sucessivamente. Então, vamos por um exemplo mais claro aqui. Esse é o título da postagem da SEMrush, ok? No blog da SEMrush. Esse é o título. Lá no HTML está como H1. Ok? Vamos continuar então, ó. O subtítulo, opa, H2. Está mudando um pouquinho o tema ali do texto, né? Então, um H2. Aprofundou mais ainda, né? Vamos dividir mais. H3. Certo? Bom, por que eu estou falando das tags head? Né? Muita gente pensa que é só para indicar uma estrutura de qualidade. É tudo isso, mas tem uma coisa que eu, desde o começo do ano, eu venho reparando e venho trabalhando e venho tendo alguns resultados. Veja bem, o H1, às vezes, tá? Não é muito comum não, mas às vezes funciona. O H1, às vezes, se torna um título de página. Ele se torna um título de página lá no resultado de pesquisa. Ok? Vamos por um exemplo. Comunicação visual para eventos. Ok. Lá no resultado apareceu, né? Comunicação visual para eventos e o nome da empresa. Olhando assim, a gente pensa que, bom, o título de página é esse. Não é esse. O título de página é outro. O foco é empresa de comunicação visual no Rio de Janeiro e SP, São Paulo. Né? Mas o H1, acho que cortou um pouquinho na apresentação. Tudo bem, não tem problema. Lá no H1, veja bem que tem ali comunicação visual para eventos, ok? E o H1, então, eu peguei uma variação, né? Então, empresa de comunicação visual é uma palavra-chave alvo. Comunicação visual para eventos já é uma outra palavra-chave importante. Eu coloquei no H1. Veja bem, o título de página do seu conteúdo não precisa ser exatamente igual ao H1.
Porque você pode dar um indicativo para o Google por meio de um sinônimo, inclusive, que eu falei anteriormente. Você pode colocar um sinônimo no H1. Você pode estar indicando no título do seu texto uma palavra-chave que é sinônimo da tag title, do título de página do seu conteúdo. Então, esse jogo, às vezes, dá resultado, dependendo da concorrência, dependendo, enfim, de vários fatores do algoritmo, ok? Então, tem muito... Notícia, por exemplo, eu vejo muito isso, né? Site de notícia. O título da notícia é exatamente o mesmo do título de página. Não necessariamente precisa ser assim. Você pode encontrar um sinônimo ou uma palavra relacionada, você trabalha com a principal na tag title, né, no título de página, mas lá no H1 você pode colocar essa variação. Você pode colocar esse termo relacionado, ok? Bom, agora vamos para os estilos, né, CSS. Bom, há 3 maneiras fundamentais de você trabalhar com o CSS no código do seu site, né? Por meio do arquivo, que é o primeiro exemplo ali, né? Seu site.com.br, style.css. Esse arquivo contém todas as linhas ali para compor, por exemplo, o layout do seu site, cor de fonte, tamanho de fonte, cor de fundo e por aí vai, ok? Você tem um segundo jeito de colocar, que é por meio do texto CSS, que é mais ou menos dessa forma, que vocês estão vendo, e tem um terceiro tipo, que é o inline, né? Então, vocês podem ver, por exemplo, ó, a palavra lá, regulagem de altura a gás, né? Aí você tem ali, colocando a margem, colocando o tamanho da fonte, isso tudo de linha por linha. Agora, acompanhem comigo. Bom, primeiro, existem muitos e-commerces, principalmente, que eu encontro dessa forma, e principalmente que são de plataformas alugadas, que é uma verdadeira... Eu entro em desespero quando eu entro em contato com o desenvolvedor do site e ele diz, olha, não tem como mudar porque é uma plataforma que se eu mudar uma coisa vai alterar para todos os meus clientes, todos os meus lojistas e tal. Que é esse tipo de estilo, tá? Documento da Google que não recomenda esse uso. Por quê? Porque o navegador ele vai precisar carregar muito mais informação para renderizar o layout da sua página. Então ele vai ler linha por linha, né? Imagina, linha por linha ali para ver qual é o tamanho da fonte, né? Qual é o espaçamento entre elas e por aí vai. Na prática, dependendo da conexão, você não percebe que deixa o site um pouco mais lento. Mas para o robô, sim. Para o robô, sim. Se você utilizar o Google PageSpeed Insights, vou falar mais adiante sobre isso, ele vai apontar esse problema para você. Ok? Então, isso vai afetar, de certa forma, o rendimento do seu site no resultado de pesquisa. Significa que você, pelo fato de estar assim, nunca vai conseguir posicionamento? Não, porque o algoritmo você depende de muitas outras coisas. Não é isso que vai... Mas, você deixar um código mais limpo, né, você tem uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Bom, o outro modo é por meio do arquivo, ok? Né? Então, só que veja bem, quando é um arquivo .css, você também deve ter um certo cuidado, tá? Para que o código não tenha uma grande quantidade de arquivos. Então, eu já encontrei sites que tem, por exemplo, 20. Para falar a verdade, mais recente, teve um cliente que teve 39 arquivos .css. 39. Quando você vai executar o teste de velocidade lá no Google PageSpeed Insights, logicamente que ele vai te dar uma nota vermelha. Tá? É errado? Não, na programação não é errado, ok? Mas o problema é que na otimização para os mecanismos de busca, atrapalha. Então você tem que otimizar esse código para que use o mínimo possível de arquivos .css, ok? Bom, e também tem esse outro modo, tá? Que é o texto CSS, né? Podemos dizer que, por exemplo, esses comandos .clearfix, tudo isso fica também dentro de um arquivo .css que eu disse anteriormente, tá? Mas, veja bem, a chamada de CSS por texto é adequada quando o conteúdo do CSS é pequeno. Então, por exemplo, no cliente recente que eu mencionei, tinha lá 39 CSS. Gente, mas eu acho que uns 15 que eu lembro tem, no máximo,
40 linhas de CSS. Então você faz com que o navegador ou que o robô vá buscar muitos arquivos para pouca coisa. Então, nesses casos, não é recomendado ficar criando vários arquivos. Você pode colocar dessa forma, em forma de texto, CSS, que você não vai ter problema na atribuição de nota do Google PageSpeed Insights, ok? Aqui é um exemplo de um resultado, né, do PageSpeed. No caso desse e-commerce, ele pegou alguns ali CSS, né, tipo bootstrap.css, fontes.css, ao qual o Google lhe diz o seguinte, que nenhuma parte do conteúdo acima da dobra na página em questão analisada seria renderizado, né, seria completamente aberto, sem aguardar o carregamento dos outros recursos. Então, basicamente assim, aquele conteúdo que aparece de cara para você, e isso na visão do robô, tá? Tudo muito rápido. Ele precisa carregar primeiro todo o resto, né, do CSS para depois concluir o que está acima da dobra. E o que o Google diz é que isso não pode acontecer, ok? É uma questão de otimização mesmo, tá? Só para exemplificar. E por isso que ter muitos arquivos CSS, fatalmente você terá essas indicações, né, do Google PageSpeed Insights. Vamos falar um pouquinho da renderização, tá? Lá no Google Search Console, ou o antigo Google Webmaster Tools, se o seu site não tem um Google Webmaster Tools, certifique-se de criar um, é bem simples. Você tem uma opção lá chamada rastreamento e aí dentro de rastreamento o buscar como Google. Nesse buscar como Google, ele vai mostrar duas telas. O primeiro, como o Googlebot viu a página, e o segundo, como um visitante, né, deveria ver. Bom, e aí você faz as comparações, né? O mais correto é que tudo esteja igualzinho, nada fora do lugar, ok? Mas nessa página em questão, eu descobri que tinha alguns recursos bloqueados. No Google não conseguia ler alguns recursos, tá? Nesse caso específico, são elementos externos, eu não tenho controle sobre eles, tá? Que eles estavam bloqueados, bloqueados pelo arquivo robots.txt. Ok. Nessa página, rolando lá embaixo, eu vi que o Googlebot não estava lendo, né? Ele não está, na verdade, lendo os campos ali para a pessoa inserir o comentário. É um fator desesperador? Não, claro que não. Mas me incomodou. Me incomodou porque eu comecei a ficar preocupado do seguinte: será que o Google está lendo os comentários que as pessoas colocam? Os comentários que eu respondo, os usuários? Bom, aí já começa a ser um fator preocupante, porque os comentários alimentam o conteúdo da página, certo? Fora a questão por meio das marcações de dados, que eu vou falar mais adiante, você perde a oportunidade, inclusive, de ter um resultado personalizado. Bom, preocupado com isso, eu peguei conteúdo que tem comentário. E aí eu descobri que, opa, o Googlebot está lendo, né, de fato ali o que as pessoas escrevem. Perfeito. O que eu quero dizer com isso? Sempre fiquem espertos com essa questão. Porque pode ter um elemento ou outro das suas páginas que o Googlebot não está conseguindo ler. E aí cabe, né, ao desenvolvedor e principalmente ao analista de SEO estudar o que está causando isso e trabalhar para corrigir. Ok? O importante é o Google conseguir ler aí, no mínimo, pelo menos, uns 98% do conteúdo que está ali na sua página. Certo? Bom, vou falar um pouquinho do W3, né, Validator. Digamos que é uma forma de padronizar, né, a forma de trabalhar o HTML, né? E os navegadores da internet, os principais, como o Chrome e Firefox, por exemplo, eles geralmente trabalham com um padrão internacional. E os robôs de busca também seguem esse padrão, tá? É tudo em conjunto. Então, por exemplo, se você tem um site feito em tabela, né, quer dizer que você não vai conseguir posicionamento? Não, você vai conseguir. Mas é muito defasado, certo? É muito defasado. Então, o que essa ferramenta faz, acessando validator.w3.org, na prática, vai indicar para você problemas no seu HTML,
principalmente quando tem recursos que estão obsoletos, que não são mais usados, que saíram do padrão, ok? Então é muito bom ficar atento ao resultado do relatório que ele lhe proporciona. Vou dar um exemplo. Em um determinado site, a ferramenta está me alertando que em um link que leva para uma fonte externa, tem uma barra, né? E essa barra, ela pode ser codificada, pode ter uma codificação um pouco estranha. Ela pode ser interpretada como porcentagem 7C. É um problema crítico? Não. É um problema que vai fazer com que o seu site pare de funcionar? Que suas fontes não sejam exibidas? Não, claro que não. Mas você se atentar a isso, você se adequar aos padrões, torna o seu HTML muito mais moderno, um HTML limpo, um HTML que não corre o risco de ter problemas de leitura por parte do complexo algoritmo do Google, Bing e outros buscadores. Um outro exemplo, no mesmo site, tem ali um elemento hgroup, ID, no código. O hgroup é um elemento obsoleto. E ele te dá sugestões do que fazer, né? Ao invés de você usar um hgroup, usa um H1, H2, as tags regs. Um outro exemplo também, mais lá embaixo, ele está me alertando que o código do site tem um ID, né? ID duplicado, né? Não é recomendado você duplicar o ID, por exemplo. Então, são, sabe, detalhes mínimos que você pode melhorar o HTML do seu site, né? Quer ver um exemplo um pouquinho mais prático? Em um determinado site, eu descobri que tem o elemento legend, né? Legenda, né? Então, tá lá, legend, class, chama a classe e tal. Login. Então, o botão login tem ali esse legend. Mas tem um problema. Legend, geralmente, tem que ser filha de field set. E field set é quando abre um conjunto de campos, um formulário para envio de comentários, formulário para fazer login, formulário, sei lá, para a pessoa entrar em contato com nome, e-mail e tal, né? E aí o legend tem que estar dentro de field set, que daí vai ser a legenda do seu formulário, certo? Então, vamos ver um pouquinho do código só para ficar um pouquinho mais claro, né? Ou seja, então ficou claro que o legend aí está mal empregado, ok? Vai fazer o site não trabalhar? Claro que não, mas está mal empregado. Esse é um exemplo. O legend deveria estar dentro de field set, que é o elemento ali da programação, do HTML, que abre um formulário simples. Ok? Bom, você precisa saber tudo isso, né? Preciso me tornar um programador? Não, o que eu estou querendo dizer é, existe essa ferramenta. Você, como dono do site, execute seu site nela. Veja o relatório e encaminhe para o seu programador. Você pode discutir com ele as melhorias que a ferramenta apontar. Tá? Bom, agora acho que o tempo está ficando um pouco apertado, né? Vamos dar uma pequena acelerada aqui. Vamos falar das marcações de dados, tá? Marcações de dados é talvez aí a parte a segunda coisa mais importante, né? A parte do conteúdo que eu expliquei é a mais importante, esse é o segundo. Bom, existem alguns resultados que você encontra isso, né? Como fazer pão francês, por exemplo. Aparece esse blog, que é meu, inclusive, que eu monetizo ele, gosto muito de receita, então criei um blog e aí eu estou ganhando um pouquinho de dinheiro com ele. Nossa, então, veja bem, o tráfego orgânico desse blog meu aumentou, assim, foi um espetáculo. Eu estou rindo à toa, né? Esse ano é o que eu estou rindo à toa com esse blog. O usuário, ele vai encontrar, desculpe, ele vai encontrar o modo de preparo. Mas ele não vai encontrar os ingredientes, não vai encontrar outras informações. O Google está destacando para mim, está colocando a foto já de cara no resultado de busca. E isso está aumentando o meu CTR de forma absurda. Ok? E aí nós vamos aprender um pouquinho, vamos falar que isso é possível fazer, inclusive no seu site, tá? Outro exemplo, como fazer pipoca doce colorida. Poxa vida, já aparece a foto das pipocas ali. Né? Já coloca o modo de preparo, quer dizer, a pessoa vai clicar. Na americanas.com.br tem um marcadorzinho ali, ó, que indica para o Google mostrar já o preço, já de cara, e mostrar que o produto está disponível. A pessoa já vai entrar ali na página de destino da Americanas sabendo o preço e sabendo que ele está disponível, que não vai correr o risco de entrar lá e encontrar lá produto esgotado, que é muito chato às vezes. Né? Eu, como consumidor, odeio quando isso acontece, né?
E aqui temos outros exemplos, né? Nesse caso aqui, ó, a receita creme de milho fácil, ele colocou que a receita demora em torno de 40 minutos. E colocou uma foto. Perfeito, isso chama atenção. No meuguru.com.br, que é um portal de feiras e eventos que eu trabalho com otimização, o Google entendeu que se trata de um evento. É uma página que está falando de um evento. E ele coloca quando começa, né, que é dia 19 de maio, e quando termina, dia 28 de maio, já de cara para o usuário. Isso incentiva o usuário a clicar. Você imagina o tamanho do seu CTR, né? CTR bem positivo, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho como que isso é possível, né? O marcador de dados ele tem como principal função mostrar aos buscadores informações precisas sobre os tipos de conteúdos presentes nas páginas. Eu posso dizer, por exemplo, que a minha página está falando de receita culinária. Não, eu posso dizer que a minha página é de notícia, de artigo, tem vídeo, né? É uma página de evento, é uma página que está falando informações sobre uma organização. Tudo isso eu posso indicar para o Google, ajudar o Google a entender o tipo de conteúdo que eu estou falando. Ok? Conforme eu descrevi, né? Então, um snippet de pesquisa de um restaurante poderá mostrar a classificação média dele, como os usuários avaliam, a faixa de preço, né? Tudo isso seria muito interessante, na verdade, se o seu e-commerce, se o seu negócio aparecesse de forma tão destacada, né? Como eu disse, as principais marcações possíveis, ou seja, as formas de como você pode indicar ao Google o tipo de produto são, o tipo de conteúdo, desculpe, são produtos, receitas, vídeos, empresas locais ou organizações, notícias, artigos e avaliações de usuários. É só isso possível? Não. Eu sugiro que vocês entrem em schema.org, e ali tem a descrição de todos os tipos de conteúdos que você pode informar ao Google. Ok? Bom, aqui eu não vou ensinar como fazer a marcação, mas eu vou, pelo menos, mostrar para vocês como que essa mágica acontece. Primeira coisa que eu quero frisar que é muito importante, o Google não é obrigado a seguir as marcações que você coloca no código. O que vai determinar dele exibir é a sua relevância, a qualidade do conteúdo, a autoridade do seu domínio, tempo de carregamento da página, entre outros fatores, tá? Mas o fato de você indicar ao Google o seu tipo de conteúdo é importante. Então, existem 3 formas. Por meio de microdata, que é o lado esquerdo aí, né? Então, um exemplo, o elemento onde começa a parte do conteúdo, a descrição e tudo mais, então você coloca lá, div, item scope, item type, schema.org/product. E dentro dele você vai colocar, então, olha lá, no nome, então você vai colocar spam item prop name, estou dizendo que o nome do produto é esse. Embaixo, mesma coisa, estou dizendo que a imagem do produto é essa. Ok? Mais embaixo eu vou colocar lá, por exemplo, o preço, e assim por diante, a descrição. A outra forma que você colocar é por meio do RDF, né? Que daí é muito parecido com o microdata, mas tem ali algumas particularidades. Então, por exemplo, ali eu vou abrir então o produto, div vocab igual schema.org, type of product, ou seja, eu estou dizendo para o Google que a partir daqui é informação de produto, ok? E ali você coloca name, nome, imagem, preço, é a mesma coisa. O que eu mais gosto é esse. Esse é o que mais está me dando um resultado. É por meio de script, ok? Por meio do script. Então, em uma das receitas lá do blog, de minha autoria, tem exatamente esse código, tá? Todas as receitas têm um código muito semelhante a esse, ok? Só que aqui você vai trabalhar com script, você vai precisar de ajuda de um desenvolvedor, tá? Por quê? Porque o script precisa imprimir o conteúdo relacionado à página que está sendo executada. Então, por exemplo, script type application, isso é padrão. @contest schema.org é padrão. @type recipe, padrão, ok. Name, 2 pontos, aí vem o nome da receita. Isso daqui o programador é que ele vai fazer ali, né, a condicional para que imprima, né, o nome da receita de acordo com a página que está aberta. E ali eu informo nome, imagem, autor, data da publicação, descrição, tempo de preparo e por aí vai. Os ingredientes, as instruções da receita, tudo isso eu estou indicando para o Google, estou mastigando para o Google. Ó, Google, ó, tá aqui a receita, tá aqui as informações que você precisa saber da receita.
né? E aí a gente usa esse link, search.google.com/structured data, tal, que é uma ferramenta de teste da Google. E onde você pega esse script, ou pega o URL da sua página, no caso dessa receita, e você coloca, então ele vai mostrar ali que teve 0 erros. Teve 2 avisos, 2 observações, mas nada grave. Mas indicou 0 erros. Então Google está sabendo que é uma receita, sabe o nome, sabe a imagem. Deu tudo certo. Esse daqui é de evento, né? No caso do meu guru, por exemplo, .com.br, né? Que é o site que eu trabalhei com SEO, que eu trabalho com SEO, inclusive. Então, eu estou indicando para o Google por meio desse script que trata-se de um evento e ali tem as informações necessárias, ok? E aqui, mais uma vez, realizei o teste, deu tudo certo, então estou indicando para o Google tudo que o Google precisa saber sobre esse evento, tá? Bom, preciso saber programação? Como eu disse, minha intenção não é ensinar programação, minha intenção é mostrar para vocês como que a coisa funciona. Por isso que eu ofertei lá no começo da apresentação um e-book, porque daí nesse e-book, você vai encontrar os principais modelos desse script, ao qual você pode encaminhar para o seu desenvolvedor. Com esse e-book na mão, vai ficar muito fácil para ele implementar, entender e implementar. Ok? Então, lá eu vou explicar, por exemplo, o script para evento. Está tudo prontinho. Você trabalha com receita culinária? O script de receita. Você é um e-commerce e trabalha com produto? Eu tenho certinho o script já pronto para você indicar uma página de produto. É só o desenvolvedor trabalhar em cima dele. Marcação de dados é sempre bom? Não. Depende do seu segmento. Vamos supor que eu sou dono de um blog que fala de filmes. Eu faço resenha de filmes, tá? E ganho monetização com ele com Google AdSense, ou vendo publicidade, ok? Só que a questão é a seguinte, se a pessoa procurar, por exemplo, Thor, o Mundo Sombrio no Google, o Google já vai te dar tanta informação, vai te dar a resenha resumida, vai te dar a direção, vai te dar a data, quem são os roteiristas, vai dar tanta informação para você que talvez a pessoa já absorveu a informação que queria. Ela não vai precisar clicar numa página de destino. E aí? Né? Então, veja bem, então você pode criar a marcação de dados para resenhas? Pode. Pode. Isso você está indicando para o Google, você está dando mastigado para o Google entender seu conteúdo. Mas dizer que talvez vai aumentar o seu CTR por conta disso, nesse caso eu já tenho uma crítica. Nesse caso, provavelmente não, porque o Google já te dá mastigado, o Google está usando as informações de outros para compor isso, não é verdade? Então, esse é um exemplo de marcação de dados que eu indicaria no código para melhorar a qualidade do domínio, tal, mas dizer que você vai ter um resultado satisfatório em CTR, por exemplo, você dificilmente terá. Bom, para finalizar, como eu disse anteriormente, eu mostrei para vocês aí as marcações de dados, como que o Google ele trabalha com isso, né? Que muitas vezes aqueles resultados personalizados não vêm do céu, né? Tem ali no código, né? O pessoal indica certinho. Então eu com vários tipos de marcações via script, e que dependendo do segmento que você atua, você pode estar usando, né, esse modelo de script para eventualmente ter um melhor sucesso no resultado personalizado de acordo com as marcações de dados.